No vídeo de hoje vamos trazer um fundo imobiliário de tijolos com bom nível de diversificação de inquilinos e até de tipos de imóveis. Trata-se do ALZR11, um fundo misto da Aliança. Neste vídeo vamos avaliar seu portfólio, seus últimos resultados e comparar com outros fundos imobiliários da Bolsa. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo for útil para seus estudos, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo e, se não for inscrito, também se inscrever em nosso canal. Temos diversas análises de fundos, ações e BDRs por lá. O fundo possui 15 imóveis com características diversas e por isso ele é classificado como um fundo misto. A maior posição, que corresponde a 22% dos aluguéis, é o Clarion de São Paulo. Inclusive, esse imóvel consta no último relatório, mas o fundo formalizou a venda dele semana passada por aproximadamente 200 milhões de reais. Os impactos serão avaliados em um próximo momento. Mas trata-se de um imóvel que era relevante no seu portfólio, com área bruta de 29 mil metros quadrados e um prédio comercial. O Atento Rio de Janeiro é um edifício comercial monousuário de 8 mil metros quadrados de área bruta locável, contrato até 2026 e com valor de fiança de 5,6 milhões de reais. Em Guarulhos, um edifício comercial com 11 mil metros de área bruta locável, contrato mais longo até 2036, corrigido pelo IPCA. O DASA Sumaré é um edifício comercial com um laboratório, possui 5 mil metros quadrados de área bruta locável e com seguro fiança para o contrato que vai até 2035, corrigido pelo IPCA. Em São Paulo, mais um edifício comercial, o Santiliana, com 9 mil metros quadrados de área bruta locável e um contrato com seguro fiança até 2029, corrigido pelo IPCA. O Liquid, em São Paulo, trata-se de um galpão logístico e imóvel industrial. São 5 mil metros quadrados de área bruta locável com contrato corrigido pelo IPCA até 2030. O Coca-Cola Fenza, em Santo André, é um CD dessa empresa. São 12,7 mil metros quadrados de área bruta locável e com contrato até 2033. O fundo possui um prédio usado como data center, adquirido através da compra da totalidade de cotas de outro fundo imobiliário. O contrato vai até 2036 e também é corrigido pelo IPCA. Dando sequência nos imóveis do fundo, o Aptiv é um centro logístico em Espírito Santo Pinhal, interior de São Paulo, com mais de 18 mil metros quadrados de área bruta locável, contrato até 2029. O fundo possui um imóvel da Decathlon, em São Paulo, com 8,7 mil metros quadrados de área bruta locável, contrato até 2050, com um período até 2030 como contrato atípico. E depois disso o contrato acaba se transformando em um contrato típico. O edifício comercial da Globo, no Rio de Janeiro, tem 3,8 mil metros quadrados de área bruta locável. O contrato até 2031 e corrigido pelo IPCA. O IPG é um edifício comercial em São Paulo com contrato até 2029, também corrigido pelo IPCA. Outro prédio comercial com laboratório, agora na cidade de São Paulo. Um contrato até 2035. E, por fim, o fundo possui 2 imóveis locados para a BRF, um em Bauru, com 3,6 mil metros quadrados de área bruta locável, e outro em Guarulhos, com 3,4 mil metros quadrados de área bruta locável. Esses são todos os imóveis do portfólio do fundo. Resumindo agora as informações para ficarem mais fáceis de verificar, a gente tem 86% dos imóveis no estado de São Paulo e 14% no estado do Rio de Janeiro.
A distribuição dos tipos de imóveis é interessante, são 55% como imóveis corporativos, 19% imóveis logísticos e industriais, 10% como laboratório, 6% em data center, 5% para o varejo e 5% para a logística refrigerada. São opções bastante diversificadas. Os locatários também são bem distribuídos, sendo a maior participação de 22% em químicos, seguido por 20% em alimentos e bebidas e 10% em medicina diagnóstica. O fundo possui uma média de 8,6 anos de contratos atípicos atualmente. Existem alguns contratos que em determinado momento deixam de ser atípicos e passam a ser típicos. Por pouco mais da metade das empresas possui um faturamento entre 1 e 5 bilhões de dólares anual. A outra parcela, 47%, é acima de 5 bilhões de dólares. A maior parte dos contratos possui um reajuste no primeiro semestre do ano. Vamos falar agora dos resultados recentes do fundo. O ALZR11 tem conseguido obter receitas imobiliárias na casa de quase 6 milhões de reais por mês. Um ponto a ser observado é o pagamento de mais de 800 mil por mês em juros por aquisição de imóveis. Com isso, o fundo tem conseguido manter uma distribuição de 78 centavos por cota nos últimos meses. Neste gráfico, podemos ver as últimas aquisições do fundo e o patamar de distribuição de rendimentos por cota. Importante para o investidor é que o fundo tem conseguido manter esse patamar nos meses recentes. E neste gráfico vemos que os juros a serem pagos todo mês pelo fundo têm consumido 14 centavos por cota do resultado total. Um ponto importante a se comentar é essa questão de pagamento aí de obrigações por conta das compras do imóvel. O fundo contraiu essas obrigações principalmente aí no imóvel da Decathlon. O fundo deve pagar ainda 10 milhões de reais em dezembro deste ano e mais 24 milhões em dezembro do ano que vem. E os ativos da DASA, Clariant e Coca-Cola FEMSA, o fundo fez uma securitização e deverá pagar um valor de 16 milhões em 2023 e 22 milhões em 2024. Portanto, o fundo possui obrigações relevantes ainda referentes às aquisições desses imóveis. Em compensação, além da venda do ativo da Clariant, que foi comentado no início, o fundo também fez uma nova emissão em agosto e nesse momento o fundo captou mais de 200 milhões de reais para novos investimentos e pagamento aí de parcela das suas dívidas. Já o volume de negociações do fundo na bolsa é relevante, na casa de 1,5 milhões diários recentemente. Comparando o valor das cotas somados com os proventos distribuídos, o resultado tem sido bem superior ao rendimento do IFIX no mesmo período. Neste gráfico, vemos que, especialmente a partir de 2019, o fundo começou a ter um patamar diário de negociações bem maior. Hoje vemos também que o número de cotistas do fundo tem se tornado bastante relevante. E agora vamos comparar o ALZR11 com outros fundos que possuem essa característica de um portfólio misto de imóveis físicos. O primeiro indicador, o Dividend Yield. Não é o maior do grupo, mas fica em terceira posição desse grupo. Já a relação preço por valor patrimonial do ALZR11 é a mais alta desse grupo, indicando que o fundo está sendo negociado com um ágio de 11% em relação ao seu valor patrimonial. Um dado interessante do ALZR11 é o crescimento do seu dividend yield nos últimos 3 anos, que foi a melhor posição desse grupo e um crescimento da ordem de 9% ao ano. A liquidez média diária não é das maiores, mas podemos considerar adequada. O fundo também cresceu significativamente o número de cotistas recentemente e está num patamar mediano desse grupo. Seu patrimônio líquido ainda é ligeiramente abaixo de outros fundos
similares. E o percentual em caixa é o mais alto do fundo, até por conta dessa captação e esses processos de venda de imóveis que a gente comentou agora há pouco. Analisando o histórico breve de investimentos, quem investiu há um ano conseguiu praticamente empatar com a inflação, e quem investiu há 2 anos registrou uma pequena perda por conta da desvalorização da cota do fundo. Vendo o histórico de valores da cota do fundo, a gente percebe que depois de um aumento logo antes da pandemia, o fundo ainda ficou sendo negociado, caiu, né, no momento da pandemia e ficou sendo negociado a um patamar mais elevado do que temos hoje. E ele podemos dizer que há algum tempo ele se encontra em um patamar oscilando o valor da sua cota. O fundo possui uma cota patrimonial na casa de R$ 105 e está sendo negociado próximo a R$ 116. E vamos trazer agora os pontos positivos e negativos do fundo Aeres R11. Do lado positivo, é um fundo que apresenta uma boa diversificação de inquilinos e inclusive de tipos de imóveis. Os contratos são atípicos em sua totalidade, apesar de ter alguns que futuramente vão passar para atípico, mas atualmente são todos atípicos, e tem um porte razoável dos seus inquilinos. Ele tem um bom nível de liquidez de negociação da bolsa e o crescimento do dividend yield nos últimos anos foi bastante positivo. Do lado negativo, ele é um fundo que apresenta obrigações relevantes, especialmente em 2023, apesar de ele estar tomando medidas, né, como a captação que ele fez recentemente e a negociação do imóvel, buscando aí oportunidades e equacionar essa questão da dívida. E a cota, nesse momento, acho que é o principal ponto, né, que ela está valorizada em relação ao seu valor patrimonial, indicando aí que quem está comprando ele está pagando um pequeno ágio em relação ao patrimônio do fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.